Dave é um desempregado de 30 anos que passa o dia inteiro trabalhando em um labirinto de papelão. Ele afirma ser um bom artista, mas nunca fez nada útil. Na primeira cena, vemos um clipe gravado da entrevista de Dave, onde ele afirma que construiu o labirinto porque queria provar seu valor. Ele também aceita com pesar a responsabilidade pelas pessoas que morreram por causa disso. O filme então volta para 3 dias no passado. A namorada de Dave, Annie, volta de uma viagem. Ela percebe uma estrutura gigante feita de caixas de papelão em sua sala. Quando ela chama por Dave, ele responde de dentro da caixa. Ele a recebe de volta em casa e diz que construiu o labirinto sozinho. Annie então pede licença e vai tomar banho. Porém, quando ela retorna, ela vê que Dave ainda está na caixa. Ele explica que trabalhou na caixa durante todo o fim de semana e se perdeu. Intrigada, Annie o lembra que é apenas papelão e que ele pode sair facilmente derrubando-os. No entanto, Dave afirma que a estrutura é muito maior por dentro e ele não quer derrubá-la porque demorou muito para fazê-la. Annie fica impaciente e começa a entrar, mas Dave a proíbe, dizendo que é muito perigoso. Frustrada, ela começa a sacudir as caixas de papelão. No entanto, isso faz com que as coisas dentro da estrutura caiam e Dave comece a gritar, implorando para que ela pare. Annie recua, mas insiste em entrar. Porém, Dave mais uma vez a proíbe, dizendo que ela estará perdida. Observando a situação, Annie pergunta há quanto tempo ele está dentro do papelão e esta responde que já se passaram 3 dias. Annie, que está preocupada neste momento, sugere que ele desmonte a estrutura, mas Dave está inflexível em encontrar outro caminho. Assim, sem opções, Annie liga para seu amigo, Gordon, para obter ajuda. Depois de um tempo, Gordon chega e Annie explica tudo para ele. De dentro da caixa, Dave também menciona que ninguém deve entrar ainda, pois o labirinto não está completo. Ele então explica a beleza da estrutura, dizendo que começou do centro e construiu para fora como uma concha. Enquanto Annie e Gordon discutem a situação, este último menciona que é muito típico de Dave começar algo e deixá-lo inacabado. Eles também se perguntam onde ele está defecando lá dentro. Dave ouve a conversa e responde que na verdade não come há 3 dias. Ao ouvir isso, Annie fica preocupada e Gordon tenta levantar o papelão. Mas nesse momento as coisas começam a tremer violentamente, como se houvesse algum tipo de máquina dentro do labirinto. Sem escolha, Gordon decide procurar a ajuda de seu amigo em comum, Leonard. Porém, ele acaba ligando para outras pessoas também. Os outros incluem Harry, o jornalista, e sua equipe, os irmãos Greg e Brian, a entusiasmada Jane, mais 2 turistas belgas e um sem-abrigo. Dave alerta a todos contra arrombar ou entrar no labirinto, dizendo que é muito perigoso por causa dos obstáculos e armadilhas. Isso frustra Leonard e ele decide voltar para casa, pois Dave se recusa a deixá-lo ajudar. Na próxima cena, ele começa a se preocupar e Dave pede desculpas a ela por fazê-la passar por isso. Ele diz que sente falta dela e embora ela esteja chateada com ele, ela admite que também sente falta dele. Annie finalmente se cansou e decide entrar no labirinto para trazê-lo de volta. Isso é música para os ouvidos de Harry e ele começa a filmar tudo para seu documentário. Quando outros ficam sabendo da aventura de Annie, todos, exceto o sem-teto, decidem lhe fazer companhia. Assim que o grupo entra, todos percebem que Dave estava falando a verdade e a estrutura é muito maior do que parece vista de fora. Gordon também sente o gostinho do labirinto quando acidentalmente corta o dedo e seu sangue é fortemente absorvido pelo chão de papelão. Jane e os outros começam a explorar o labirinto por conta própria enquanto Harry e sua equipe seguem Annie e Gordon. Eles procuram Dave, mas logo percebem que o labirinto é mais complicado do que imaginavam. Enquanto eles tentam descobrir o caminho, Harry se depara com um botão na parede com um aviso para não pressioná-lo. No entanto, ele pressiona indiferentemente. No segundo seguinte, Gordon é atingido por uma bola. Em seguida, o grupo se depara com um corredor que leva a uma sala musical. A sala tem teclados pintados na parede. Porém, eles descobrem que podem se aventurar na parede através das teclas pretas. A parede leva o grupo a um poço cheio de papéis descartados com 2 pássaros de origami observando-os da varanda. Logo, um dos pássaros ataca eles, deixando todos em pânico. A porta do quarto também se fecha e Annie começa a procurar outra saída. Ela percebe um escultor de rosto gigante na parede e ajuda todos a escapar pela boca. Annie fica abalada com a provação e luta para lidar com o fato de que o origami está vivo. Harry tenta filmar a reação dela para a câmera, mas eles logo são interrompidos por Jane, que entra correndo na sala. Ela conta com entusiasmo a todos que está se divertindo explorando o labirinto. Mas naquele momento, ela erroneamente pisa em uma armadilha. A armadilha é ativada e sua cabeça é separada de seu corpo, para horror de todos. No entanto, em vez de sangue, fios e confete saem do corpo de Jane. Ao testemunhar isso, todos entram em pânico e saem correndo da sala. A cena então corta para Greg e Brian brincando de esconde-esconde dentro do labirinto sozinhos.
Infelizmente, no processo, Greg ativa por engano outra armadilha e ele fica imprensado entre a parede e uma grade com pontas, matando-o instantaneamente. Pouco depois, Brian percebe seu cadáver, para seu horror. Para piorar a situação, ela é salpicada com uma estranha substância rosa. Em outro lugar, Annie começa a ficar chateada e reclama porque Dave construiu as armadilhas. Gordon explica que sem as armadilhas, o labirinto seria simplesmente uma série de corredores articulados. Logo, eles se juntam a Brian assustada. Ela revela o que aconteceu com Greg e leva todos ao local onde ele foi morto. No entanto, para a surpresa de todos, o corpo de Greg foi encontrado desaparecido e um rastro de sangue e passos gigantescos saíram da sala. Depois de examinar a cena, Gordon deduz que os passos pertencem a um monstro meio touro meio humano comedor de gente chamado Minotauro. Annie finalmente se cansou e decide fazer um buraco na parede de papelão com uma faca para tirar todos do labirinto. Vejam só, o vento começa a soprar e eles ouvem barulhos altos, como se estivessem tentando impedi-la de rasgar a parede. Annie finalmente consegue, mas apenas para perceber que há outra sala do outro lado da parede. Sentindo o perigo que se aproxima, Annie e outros rapidamente se aventuram na sala, mas algo chama a atenção de Brian e ela fica para trás. Todos pedem que ela venha, mas com um movimento rápido, um monstro gigante a ataca, matando-a. Com medo por suas vidas, o grupo foge do local e finalmente encontra Dave. Annie então os conduz por uma pequena porta que os leva a uma estranha sala composta por uma mesa e uma cadeira feitas de papelão. Depois de chegarem a um local seguro, Annie e Dave discutem e todos o culpam por sua situação. Dave menciona que os alertou contra a entrada, mas mesmo assim promete tirá-los. Ele então pede a todos que o sigam até uma porta secreta, mas acaba conduzindo-os por um cano que os transforma em personagens de papelão. Annie e os outros exigem respostas de Dave e ele garante que tudo ficará bem depois que voltarem para o apartamento. Mas naquele momento, o gigante aparece, fazendo com que o grupo corra para salvar suas vidas. Dave os leva para fora da sala e, desta vez, algo de bom finalmente acontece. Quando atravessam um túnel, todos saem em suas formas normais. O Minotauro também os segue para fora, mas Dave constrói um muro temporário para mandá-lo embora. Na cena seguinte, a situação volta a esquentar. Todos querem escapar do labirinto e todos começam a discutir entre si. Quando as coisas ficam fora de controle, Dave se aproxima e revela que, para escapar, eles precisam concluir a construção do labirinto inacabado. No entanto, Annie se recusa a deixá-lo continuar e, em vez disso, ordena que ele os conduza para fora do labirinto. Dave concorda relutantemente. Enquanto eles tentam encontrar uma saída, eles se deparam com uma parede estranha. Surpreendentemente, Dave observa que não se lembra de tê-lo construído. Enquanto isso, Leonard volta para casa e também entra no labirinto. Infelizmente, a primeira coisa que ele vê é o machado do Minotauro e a cabeça decepada de Jane caída no chão. Enquanto ele se afasta, é mostrado que um inseto gigante de origami se agarrou às suas costas. Em outro lugar, Dave leva Annie e outros para a sala de entretenimento, onde mostra o antigo entretenimento britânico. Ele então os leva para outra sala peculiar com uma abertura estranha e atraente na parede. Tem um efeito hipnotizante e Annie e os outros são atraídos por ele. No entanto, Dave os avisa para ficarem longe disso. Quando os outros não o ouvem, Dave revela sua mão, que se transformou em papelão depois que ele enfiou a mão na abertura. O grupo então continua sua jornada, apenas para perceber que o labirinto começou a crescer sozinho. Oprimido pelos estranhos incidentes, Dave perde o controle e pede ajuda de todos para matar o gigante para que ele possa terminar de construir o labirinto e finalmente voltar para casa. Infelizmente, o grupo recusa a ideia. E mesmo em uma situação tão horrível, Harry sugere entrevistar Dave para o documentário. Este último concorda relutantemente, mas abre seu coração durante a entrevista. Ele admite que se odeia por ser um jovem desempregado de 30 anos que ainda depende dos pais para tudo. Acontece que ele construiu o labirinto para que as pessoas, incluindo seus pais, pudessem perceber que ele também pode fazer alguma coisa. Ele também pede desculpas pelas pessoas que morreram no labirinto. Ao ouvir sua explosão emocional, Annie fica emocionada e promete ajudá-lo a sair do labirinto. O grupo então começa a pensar no plano de fuga novamente com um novo interesse. Gordon observa que, como o labirinto está de alguma forma vivo e crescendo, ele deve ter um coração que eles possam encontrar e matar. Dave concorda e diz que geralmente tudo tem um ponto fraco, mas infelizmente ele não construiu um para o labirinto, porque não queria que ninguém o destruísse. Em resposta, Gordon comenta que Dave não terminou o labirinto porque você não pode falhar se não terminar nada. No entanto, Annie sente empatia pelo namorado e explica que todo mundo tem que lidar com o fracasso e isso faz parte da vida. Ela então incentiva a construir a crisálida para que eles possam destruí-la e sair. Depois disso, Dave e o grupo começam a explorar o labirinto novamente e encontram Brian, que foi morta antes. Ela agora se transformou em um pedaço de papel e está amarrada na parede.
Brian pede cumprimentos ao grupo, mas sabendo que provavelmente é uma armadilha, eles se recusam a cumprimentá-la. Dave e Annie continuam procurando seu destino enquanto Gordon e o resto ficam para trás para distrair Brian. Na cena seguinte, Dave e Annie caminham por vários minutos até se depararem com um túnel escuro. O filme então corta para uma cena em que Dave e Annie estão conversando, onde Annie continua a desempenhar o papel de uma mulher de sucesso enquanto Dave continua vagabundo. O cenário continua mudando, mas eles ainda estão felizes por estarem juntos. De volta ao túnel escuro, o casal chega ao centro do labirinto. Eles então começam a construir o coração do labirinto. Depois de completá-lo, Annie usa uma espada para cortar a parede de papelão. Gordon e outros percebem isso e prontamente amarram Brian para impedi-la de atacar Annie. No entanto, Brian se transforma em uma mão gigante e volta ao chão. No processo, o cinegrafista é arrastado para dentro dele, mas não antes de salvar heroicamente todo o seu equipamento. O resto do grupo então se junta a Annie e Dave no centro. Porém, no caminho para lá, Gordon se separa dos outros quando é perseguido pelo Minotauro gigante. Annie e Dave preparam o coração enquanto Harry e sua equipe capturam o momento. À medida que o coração ganha vida, o Minotauro continua a perseguir Gordon, durante o qual ele testemunha Leonard sendo morto por lâminas de papelão. De volta ao centro do labirinto, Dave atinge o coração com a espada e o destrói. Finalmente, tudo começa a desmoronar e o grupo emerge do lixo. Todos estão seguros agora, mas Dave está chateado por ter destruído seu trabalho duro. Harry o anime diz que pelo menos ele tem um documentário para assistir. O grupo então limpa a bagunça e joga os restos fora. Ao partirem, o Minotauro emerge da sucata junto com um pássaro de origami, pronto para se vingar da humanidade.